Me diz aí, tu já sentiu vontade de competir no powerlifting equipado? Ou até já se perguntou se existe diferença do treino de powerlifting equipado em relação ao powerlifting raw? Por causa que o powerlifting equipado tem suas particularidades, seus próprios recordes, e nós até recentemente tivemos o Campeonato Brasileiro de Powerlifting Equipado, que nós tivemos números impressionantes sendo levantados. E nesse ritmo eu estou aqui para trazer para vocês os 3 pilares para se ter sucesso no treino de powerlifting equipado. Então esse vídeo aqui marca a volta dos tipos de conteúdo mais relacionado à parte de planejamento e preparação do treino especificamente. E caso vocês tenham perdido o Campeonato Brasileiro Equipado, e convenhamos, né, são muitas horas, não se preocupe, vou deixar aqui pra vocês todos os campeões de cada categoria de peso. Se caso tu não queira ver, é só tu pular o vídeo para a minutagem que vai aparecer na tela, mas seria muito bom tu conferir para ajudar na retenção do vídeo.
Estamos aqui de volta usando o nosso todo-poderoso slide. Fazia tempo que eu não aparecia aqui, né? Então vamos tratar aqui sobre o powerlifting equipado. Quem desejar serviço de consultoria online, só mandar um e-mail para consultoriafocustutorial@gmail.com. Vai ser um imenso prazer em ajudar novos planos já disponíveis, além dos planos tradicionais, né? Mensal, trimestral e semestral. Tem planos lá especiais para ti. Mas vamos lá. No powerlifting equipado, né, nós temos os equipamentos em cada um dos exercícios. No agachamento, nós temos macacão de agachamento, né, e as faixas de joelho. No supino, nós temos a camisa de supino. E no deadlift aqui, nós temos o macacão de deadlift. Todos os equipamentos vão ter, sim, uma função de proteger, né, de segurar mais as articulações na qual eles estão envolvidas, né, no caso aqui do macacão, do agachamento e do deadlift, né, o quadril e, obviamente, coluna vertebral. No caso aqui das faixas de joelho, né, camisa de supino, né, os ombros. Mas também, né, tem um efeito ergogênico, né, de melhora de trabalho, por causa que a deformação do material na fase excêntrica, ou seja, na descida, vai fazer com que acumule uma energia potencial elástica que quando sobe, né, quando faz movimento de subida, vai ser convertido em uma energia cinética, um impulso, né, na hora de subir. Então vai dar uma ajuda extra, é como se fosse um efeito estilingue, vai esticando e solta. E esses materiais, né, são bem espessos, né, então é difícil de deformar esse material, por isso que o atleta só consegue mover essas articulações utilizando um peso bem pesado para conseguir mover. Tanto que os atletas, quando vai fazer, por exemplo, agachamento, né, vai se locomover para agachamento, a gente vê eles todo duro no supino. Normalmente os ombros tão protraídos que não consegue o atleta sozinho fazer a retração das escápulas. Precisa realmente da barra, né, da ajuda da barra, porque realmente é um material mais rígido, porque quanto maior a rigidez do material, maior vai ser esse efeito de acumular energia potencial elástica e aí depois o impulso posteriormente. E vale ressaltar também, só para um contexto de curiosidade, que nos primórdios do powerlifting, o powerlifting era equipado. Não existia essa divisão de equipado, raw com faixas. Era tudo equipado mesmo, né? A gente tá vendo aí a foto do Capitão Kirk, né? O Kirk Kowalski, um atleta absurdamente forte, né? Então, era equipado especialmente no agachamento, só que ali nos anos 90, muitas pessoas começaram a ficar insatisfeitas nos rumos que esses equipamentos estavam indo, porque é natural, todos os esportes, né, como powerlifting, os equipamentos vão se aprimorando para dar mais performance e segurança, obviamente. Então, tinha muitas pessoas que estavam não gostando muito do que estava acontecendo, né? Camadas e mais camadas estavam sendo adicionadas, e aí estava sendo mais equipamento do que a força do atleta. E aí onde nós tivemos a primeira grande cisão do powerlifting, que foi o estabelecimento do powerlifting rock clássico, né? Sem faixa de joelho, sem macacão, sem camisa de supino, nada. Então, nós temos aqui a estipulação da primeira cisão, essa categoria Raw, nova, que surgiu ali nos meados dos anos 90, e o equipado, que é mais antigo, mais tradicional. Nos últimos anos, acho que a partir de 2010, o Powerlifting Raw começou a ganhar muita popularidade, e aí até muitos cogitaram, né, achavam que o Powerlifting equipado ia acabar morrendo, mas powerlifting equipado continua aí, né? Continua tendo campeonatos mundiais específicos de powerlifting equipado, não misturado com powerlifting rock, às vezes pode ser feito isso, mas só atletas de powerlifting equipado na competição. Então o powerlifting equipado sim ainda respira, mas sim a gente pode dizer que teve um outro momento, né, de maior popularização. Então essa cisão que nós tivemos no powerlifting mostra que discussões no esporte sempre vão acontecer. É o que está acontecendo hoje, né, em relação a barras especiais, especialmente barras especiais de deadlift. Eu até coloquei aqui o próximo grande cisma, a questão de não se permitir certas barras. Isso já está acontecendo, já tem alguns movimentos de algumas federações não permitindo mais algumas barras, como a barra da Kabuki, barra de deadlift da Kabuki, que ela é mais comprida e ela é bem mais flexível do que outras barras especiais, como a Texas Bar. Então pode ser que daqui a um tempo a gente veja um outro grande cisma aí em relação a equipamentos, como a barra especial de deadlift. Mas, com certeza, né, quando a gente vai falar sobre powerlifting equipado, a gente tem que falar do Louis Simmons, né, e a Westside Barbell, que se beneficiou
muito da era mais popular do powerlifting equipado, anos 90, início dos anos 2000, e também influenciou muito o próprio powerlifting equipado, mas também o Raw, os conceitos, né, desenvolvido do método conjugado que o Louis Simmons desenvolveu, né, na sua academia muito especial, né, a Westside, trouxe a influência metodológica para diversos atletas como a família Lillibridge, né, Eric Ernie Lillibridge, Dan Green também e outros atletas aí nessa estrutura do método conjugado, que tem ali o método de esforço máximo, método de esforço dinâmico, método de esforço repetido, a utilização de barras especiais, bandas elásticas, correntes e tudo mais. Seguramente, concordando ou não com a filosofia, a gente tem que reconhecer que o Louis Simmons é um dos caras assim com maior impacto no powerlifting, seja equipado, seja, mas obviamente no equipado era o grande core, né, da academia dele. Tanto que quando apareceram alguns atletas dentro da própria Westside que passavam a competir Raw, esses atletas acabaram sofrendo um certo preconceito. Isso é bem documentado nesse docudrama Westside contra o Mundo, que eu recomendo fortemente que vocês vejam. Vocês podem encontrar aí nas plataformas de stream, acho que na Amazon Prime, acho que deva pra ver. Mas busca aí na internet, deve encontrar. Bem legal para tu saber a história da Westside, como o Louis Simmons criou o seu método, aonde que ele buscou a base para criar essa metodologia. E é bem legal para vocês verem. Mas agora vamos lá falar sobre os 3 pilares, né, os 3 grandes pilares do treino de powerlifting equipado. São eles. Primeiro, né, é a prática com o equipamento. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui é o princípio da especificidade, né? Que não é só colocar o equipamento e achar que ele vai fazer a mágica por ti. Você tem que se acostumar com ele, tem que saber tirar o melhor do equipamento. Não é muito incomum, principalmente com quem está começando agora com os equipamentos, o equipamento às vezes até acabar machucando, né? Cortar a pele, camiseta de supino é bem comum isso. Ou mesmo assim nas próprias competições. A gente falei aqui do supino. Na primeira tentativa, o atleta vai fazer e o negócio nem sai direito do peito na hora de pressionar. Se fosse raw, a gente até pensaria, acho que não vai dar. Aí na segunda tentativa, o mesmo peso ou até um peso maior, a barra sai. Porque às vezes a camisa de supino subiu um pouco ou ficou um pouco para baixo. Então tem esses ajustes do equipamento. Sim, no cinto, né, cinturão, às vezes tu coloca um pouco para cima, aperta mais as costelas ou muito para baixo, né, pressionando a crista ilíaca atrapalha, ou às vezes apertar demais o cinto atrapalha até no próprio bracing. Imagina então utilizando esses equipamentos. Então, esses equipamentos powerlifting equipados, eles adicionam uma complexidade maior ao treino, não só a questão de tu incrementar sua produção de força ao longo do tempo, mas incrementar sua produção de força ao longo do tempo e tirar o máximo possível do equipamento, né? Então, por isso que é importante esse trabalho específico de praticar o movimento. E o segundo é o fortalecimento da finalização, porque à medida que se finaliza o movimento, diminui-se a ajuda do equipamento. O que eu quero dizer aqui, no agachamento, no momento está subindo, no supino, no momento da pressão, no deadlift também, no momento ali que está quase finalizando, ficando com o tronco ereto, se vai tendo menos ajuda do equipamento, então vai sendo mais só tu e a barra. Então é como se ficasse mais pesado à medida que vai finalizando. Então, você tem que fazer um trabalho específico para fortalecer mais essa finalização. Então, alguns exercícios que são típicos, né, para melhorar a finalização, como alguns agachamentos na caixa um pouco mais altos, uso de board press para o supino, block pull no deadlift, mas melhor ainda, o uso de correntes e bandas elásticas, que justamente tem muito no método conjugado da Westside Barbell, são ótimas para esse ponto, né, de fortalecimento da finalização. Por causa que, por exemplo, se tu usa uma corrente no deadlift, deixa ela no chão, né, amarrada à barra, à medida que tu vai tirando a barra do chão, mais da corrente vai saindo do chão, ou seja, mais pesado vai ficando, né, conforme vai subindo. Então, se assemelhando muito
com o efeito do equipamento ali, né? Quer dizer, o efeito do peso mais pesado vai usar por causa do equipamento, usando a parte específica. E o terceiro ponto é o treino raw, né? Que é o fortalecimento de padrões de movimento que recebem mais a ajuda dos equipamentos. Aqui a gente estaria mais olhando para a parte mais de desenvolvimento geral mesmo do aparelho locomotor, né? De aquelas articulações, os ângulos articulares, que eu quero dizer, que são explorados, mas como estão recebendo ajuda, acabam não recebendo tanta carga que poderia. Então estou fazendo um treino raw, ajuda a fortalecer. Então é um trabalho preventivo de lesões também. Então powerlifters equipados nunca negligenciem o seu treino raw. E como tu pode trabalhar esses 3 pilares no seu treino? Eu tenho uma sugestão aqui para vocês, né, de distribuição, né, do trabalho, né, desses 3: específico, de prática específica com equipamento, ênfase na finalização e o treino raw. Mas, né, se vocês quiserem mais conteúdos assim, deixem o like, hype o vídeo, comente, compartilhe e se inscreva. Esse tipo de conteúdo aqui eu gosto demais de fazer, só que é o que dá mais trabalho, então eu preciso muito da ajuda de vocês. Então precisa compensar bem para eu poder continuar trazendo vídeos como esse. Mas vamos lá. Nós podemos separar, né, em 3 fases e distribuir, né, esse tipo de trabalho, né, as proporções que nós vamos trabalhar, né? Fase 1. 60% do seu treino, ou seja, do trabalho, séries, repetições, raw. 30% vai enfatizar na finalização e 10% na prática equipada, ou seja, na especificidade. Na fase 2, nós vamos mexer um pouco com a porcentagem, 30% raw dessa vez, depois 40% trabalho de finalização e depois 30% de trabalho à prática, né, específica com os equipamentos. E a fase 3 seria então 10% raw, 30% de finalização e 60% de prática equipada. Aqui nessa fase 3, essa parte de finalização, né, os 30%, seria mais aqui focado naquele exercício que precisa mais, né? Que a gente tem 3 exercícios ali, mas tem sempre um, né, para cada indivíduo que precisa de mais trabalho. Às vezes é o supino, às vezes é o deadlift, às vezes é o agachamento. Então fica mais específico nesse. E mesmo na fase 1 tem um pouquinho ali de prática específica. Eu sou desses que acho que a especificidade tem que sempre estar presente no treino. Às vezes em maior, às vezes em menor proporção. A duração de cada uma dessas fases, ou blocos, a gente pode assim chamar, né, não tem um padrão. Vai depender da necessidade individual, né, de cada atleta e também do tempo disponível. Se tu tiver 6 meses para trabalhar, ótimo, vamos trabalhar em cima desses 6 meses. Se tiver 6 semanas, vamos trabalhar em cima dessas 6 semanas. Mas, assim, de modo geral, o ciclo de 12 semanas sempre funcionam bem. Então, a fase 1, que seria o bloco 1, ali 4 semanas. Depois 4 semanas ali a fase 2, o bloco 2. E aí 4 semanas a fase 3, o bloco 3. E aí tu pode utilizar aquela estrutura bem tradicional, né, de 3 semanas acumulando, uma de deload, 3 semanas acumulando, uma de deload, 3 semanas acumulando, uma deload. E aí a próxima semana, né, que seria a 13ª semana, aí seria a competição. Ou então um dia de testes. Então assim tu pode ir manipulando bem aí as variáveis de treinamento aí na sua preparação, enfatizando cada um desses 3 grandes pilares. E uma curiosidade aqui sobre o agachamento do estilo da Westside Barbell, que é barra alta, né, e tronco bem vertical, e os pés bem afastados, né, bem sumô, vamos dizer assim. O que isso gera? Na regra, né, a gente tem que especificar aqui, né, que o quadril, né, tem que ficar abaixo da parte mais alta aqui do joelho, da patela, né. Essa é a regra para ser validado o movimento. E aí o que acontece? Quando tá assim com os pés mais afastados, a tíbia ela tende a ficar mais vertical. Então tu pegar aqui meu celular, vamos ver se vocês vão entender. Essa aqui é a tíbia, essa aqui é a patela, tá? Essa é a altura que ela vai ficar. Se caso ela anteriorizar mais, ela vai fazer isso aqui. Percebe que a altura aqui da tíbia, né, da patela, ela acabou ficando mais baixa? Então o quadril aqui vai ter que descer mais. Deixando assim, dessa forma, né, com mais alto, então o quadril acaba não precisando descer tanto assim. Por isso que é bem comum nesses agachamentos sumô super aberto lá da Westside, dessa impressão de movimento mais reduzido. E sim, você tem um movimento mais reduzido, o que vai influenciar mais até nessa redução da amplitude de movimento no agachamento. Não é nem o posicionamento da barra, se é baixa, se é barra baixa, perdão, ou barra alta, mas o afastamento dos pés. E também, né, além disso, fazendo esse afastamento maior, tu enfatiza o efeito elástico, né, aqui dessa região do adutor, né, no caso eu tô falando da região do que
que tá o macacão, né? Então ajuda, né, na questão de impulsionar a barra. Então é só uma curiosidade mesmo. Se tu quiser saber qual o maior total já feito no powerlifting equipado, que pra mim é um dos totais mais impressionantes da história, é só tu conferir bem aqui nesse vídeo.